Para filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui do Francisco Raso, Contra o Aborto. As obras hoje de referência aí no âmbito da direita brasileira sobre esse tema, que é o aborto, um tema bastante polêmico, defendido pela esquerda, criticado, condenado e considerado crime pela direita. Isso porque questões de tal ordem, como a do aborto, são antes de tudo filosóficas, antropológicas, éticas, civilizacionais. Definem ou circunscrevem as fronteiras do que chamamos de humano, de humanidade, de vida e de morte, ainda que admitidas todas as discussões sobre conceitos sempre tão complexos e equívocos. Não é possível deixar de considerar a decisão do Supremo Tribunal Federal, no longínquo e já esquecido abril de 2012, como ponta de lança no país de aceitação mais ampla de riscos mais insidiosos que envolvem muitos interessados, aparentemente mais nos efeitos que nas causas. De um lado, grupos de pressão, feministas, progressistas, politicamente corretos, que dão por provado o que se pretenderia provar. De outro lado, liberais, que só veem no aborto o exercício da liberdade individual. No meio, o Estado, que trata como problema de saúde pública ou de segurança nacional tudo aquilo sobre o que intenta pesar sua mão forte. Por isso, arrisco dizer o seguinte: nem uma coisa nem outra. O aborto não é nem problema de saúde pública, nem exercício de liberdade privada. O aborto não deve ser decidido pelo Estado, nem deve ser decidido unicamente pela mãe. É o tipo de ato eticamente irredutível. É o tipo de fenômeno que não se converte em um ou outro enquadramento ideológico. Não é problema de saúde pública, porque não é doença, nem epidemia, nem fome, nem contágio. É o nascimento ou a interrupção do nascimento de uma vida. Suas consequências sociais ou sociológicas, demográficas ou econômicas, morais ou antropológicas, para deixar de lado propositalmente as religiosas, são graves demais para que burocratas, togados ou eleitos tenham a última palavra. Também não é questão privada que só compete à mãe, como se tratasse do exercício de uma liberdade, de um direito, de um preceito fundamental, uma espécie de latifúndio axiológico improdutivo à espera de ocupação. É incorreto hoje em dia dizer, mas é preciso que seja dito, o apelo aos direitos das autoproclamadas minorias reais ou supostas não vale como medida para que tudo se resolva como um abracadabra identitário. Se o aborto é a questão limite das questões que extrapolam o próprio direito e que estão mesmo à margem do ordenamento jurídico, então a resposta deverá sondar os limites, até o limite. Só há direito pátrio internacional porque há grupos humanos. Só existem leis e normas porque há humanos vivos que as editam, que as aplicam, que as padecem. Noutras e mais diretas palavras, parafraseando o texto bíblico, o homem não foi feito para o direito foi feito para o homem. Mas alto lá, essa sentença não significa que o direito é massa de modelar de grupos ou de indivíduos, sejam quais forem. Significa isto sim que o direito deve proteger o homem, promover a vida, resguardá-la tanto quanto possível de apressadas considerações que, dados os seus desdobramentos lógicos, terminarão por ameaçá-la e extingui-la. A possibilidade de que o aborto seja um atentado dos mais graves à vida humana em seu nascedouro deveria afastar ideólogos de um lado e de outro. O problema deve ser cuidado com profundidade filosófica, com amplitude de visão, com apurado sentido ético, com informada metodologia científica, com inescapável compaixão, enfim. Compaixão pelas mães, certamente, que sofrem das dores do parto, mas também pelos frutos dessas dores, todos aqueles que, sem saber de choro e ranger de dentes, estão ansiosos por nascer. É disso que trata este livro. Mais que investigação, apela a uma tomada de consciência do filósofo Francisco de Assis Raso. Boa leitura. Filósofo, né? Do Gustavo Nogue, o chama de filósofo. Tem ambos no Facebook, né? Interagir um pouco com eles. Inclusive, eu que dei a sugestão para o Francisco Raso, né? Ele estava usando anencefálico, alguma coisa assim, um termo completamente equivocado para se tratar ou tratar-se dos anencéfalos, né, os bebês anencéfalos. Eu, como já estudei, tenho especialização em bioética, né, eu acabei por conhecer a nomenclatura, falando para ele mudou, inclusive mudou, eu acredito que deve ter mudado no livro. Estou lendo, estou começando, estou ainda no início dele, vou demorar mais um pouco para ler. Mas mais ou menos a gente sabe alguns dos argumentos apresentados. Mas vamos lá, continuando no prefácio agora. Talvez o leitor não familiarizado com filosofia possa estranhar a princípio alguns termos específicos dessa área. Como tais reflexões não pretendem ficar restritas a especialistas, me esforcei para evitar jargões filosóficos. É difícil substituir
Era nem cefálico mesmo que ele estava usando, inclusive eu falei que o fálico remete a falo, né, que é a piroca, e anem, ou sem piroca, seria anencefálico, né? Na verdade, o termo mais apropriado e usado dentro da bioética é anencéfalo, e aí vem de céfalo, que é a cabeça, né? E anem, que é não, né, sem cérebro. Então, essa flexões não pretende ficar restrita a especialistas, mas esforcei para evitar jargões filosóficos. É difícil substituir conceitos técnicos que ofereçam precisão e entendimento, mas, sendo o aborto um tema de grande interesse público e ao mesmo tempo filosófico, foi inevitável recorrer a alguns. Tentei ao máximo introduzi-los para uma linguagem natural. Caso o leitor sinta dificuldades, gostaria de encorajá-lo a não abandonar a leitura por esse motivo. Para torná-la mais fluida, ao adotar um conceito diferente do valor que possa ter na linguagem comum, procuro dar a definição que estou usando na própria sequência da frase. Por exemplo, moral e ética. São duas coisas distintas. No dia a dia, as pessoas tendem a tratar esses termos como se significassem coisas distintas, mas são. Aqui trato-os como sinônimos. São sinônimos, mas também distintos. Na maioria dos casos, optei pelo termo moral, porque está muito mais ligado à religião do que ética. Né? A ética está muito mais ligada à filosofia, que sempre se refere à estrutura da conduta humana como realização autônoma de um dever e nunca como um sistema específico de crenças tais como moral cristã, moral secular, ética médica, ética política. Tem sim, a moral ela é muito mais particular, individualizada, designada e direcionada a grupos, enquanto a ética busca princípios universais de comportamento. Francisco Raso. Já temos aqui um problema no início do livro, né? Pelo menos na definição. Essa é a definição atualmente mais aceita, apesar de que tem também alguns filósofos que usam os dois termos como se fossem sinônimos, até grandes filósofos, né? O próprio Kant vai fazer a sua fundamentação da moral, né? Sua obra Metafísica dos Costumes, está falando sobre moral. Costumes é moral, costumes também é ética, vem de a raiz etimológica praticamente idêntica, igual. Mas convencionou-se ao longo do tempo separar as duas. Muitos filósofos tratam as duas como se fossem a mesma coisa, mas a tradição acabou fazendo a separação e essa é a designação. A ética para princípios universais, a busca de princípios universais de comportamento, independentemente das morais, que são diferentes em cada cultura, em cada povo, em cada etnia, em cada região, em cada grupo. A respeito de alguns termos frequentemente ligados ao aborto, gostaria de ressaltar o seguinte: para fazer referência à vida no útero, nunca uso só uma palavra. Ao sentido amplo de um ser humano em gestação antes de nascer, utilizo os termos nascitur, vida não nascida e vida por nascer. E dou a todos o mesmo significado, refere-se a alguém. Aí também divirjo. Alguém quando? A partir do momento que tem cérebro, sistema nervoso bem estabelecido, aí eu até concordo que seja alguém, porque aí começa a se formar uma personalidade, né? Uma identidade humana, porque o sujeito que tem morte cerebral, por exemplo, pode doar os órgãos. Então, se não tem cérebro, ou nem cérebro, por exemplo, ou a criança, o bebê que ainda não formou o cérebro, então não é vida humana ainda. E é justamente o cérebro, se a gente pegar a definição aristotélica animal racional, a razão é graças ao cérebro. Apesar de que isso é questionado por filósofos como Merleau-Ponty, que vai dizer que a razão está no nosso corpo todo, né? É tenso. A filosofia é sempre uma discussão infindável. Sempre há argumentos prós e contras para todos os lados. Então, para identificar estágios específicos de um processo de formação, raramente uso o zigoto ou pré-embrião. Quando recorro ao embrião, refiro-me à vida do nascituro do momento da concepção até mais ou menos as 11 primeiras semanas. E aí é um embrião mesmo. Às vezes adoto o não usual recém-concebido para fazer referência ao nascituro e não ao processo de surgimento de uma nova vida. Mas o processo começa desde o saco escrotal do homem e desde a formação do óvulo dentro do útero feminino, né? Depois da menstruação ali, a liberação dos óvulos. Então aí você vai encontrar ou não, mas ali começa. Se não tiver esses dois, não tem. Aí fala, não, mas aí quando encontra um puto, aí começa a vida. Não, a vida humana começa bem antes. Começa na alimentação do próprio pai, que vai transferir genes, as próprias condições de vida. Cara, isso é muito complexo. Então, às vezes, adoto o não usual recém-concebido para fazer referência ao nascituro e não ao processo de surgimento de uma nova vida.
quando uso o feto é sempre para estágios mais avançados da gestação. Então, só um pouquinho dessa obra, é bastante controversa contra o aborto. Já discordei de muita coisa só no início dela aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Vamos lá, compartilhe esse vídeo e ajude o nosso canal a chegar a mais pessoas e ao conhecimento aqui produzido, discutido e construído junto, para que ele possa se expandir e assim fazer com que o Brasil se torne um país cada vez mais esclarecido, com mais acesso à informação, ao conhecimento. É isso aí. Hasta la vista, amigos, e até a próxima.